O termo medicalização é um termo muito corrente hoje em dia, né? E nem sempre ele é usado da mesma maneira ou significando a mesma coisa. Então, o termo medicalização, em termos gerais, é usado quando uma série de fenômenos sociais, psicológicos, culturais, comportamentais, educacionais, pedagógicos, começam a ser abordados como problemas médicos, né? Muitas vezes como problemas psiquiátricos, e passam então a ser entendidos como doenças, passam a ser entendidas como transtornos, e geralmente isso corresponde, principalmente hoje em dia, a alguma prescrição medicamentosa. Então esse é o outro lado da medicalização, né? E é alguma coisa que também hoje em dia é muito corrente. Geralmente a um diagnóstico psiquiátrico rapidamente se associa uma prescrição de um medicamento psiquiátrico. E claro, né, a gente sabe que medicamentos podem ser úteis em uma série de situações. Geralmente a gente tende a evitar, ou pelo menos tende a adiar o uso de medicamentos em crianças abaixo de 6 anos, até porque boa parte dos medicamentos não foram testados nessa faixa etária, mas de qualquer maneira, os medicamentos podem ter o seu lugar, mas a gente hoje está observando um aumento muito rápido da prescrição medicamentosa para alguns medicamentos, como por exemplo medicamentos para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nos Estados Unidos, nos anos 90, houve um aumento de 7 a 8 vezes na prescrição desses medicamentos, e aqui no Brasil, entre 2003 e 2012, aconteceu a mesma coisa, quase 8 vezes de aumento em relação a esse tipo de prescrição. É claro, né, a gente pode, como eu estava dizendo, a gente pode entender que parte dessas crianças, de fato, né, podem se beneficiar do medicamento, o uso do medicamento foi adequado, mas a gente se pergunta, exatamente por esse aumento tão rápido, se isso não está extrapolando, se de fato a gente não está rapidamente, aí o tema da medicalização é pertinente, né, transformando questões mais complexas, questões pedagógicas, questões do aprendizado da criança, questões da relação da criança com os pais, transformando isso num problema, numa patologia da criança. Tem várias explicações para esse fenômeno, eu vou tentar citar algumas, né? Primeiro, a gente vive num momento, nas últimas décadas, de uma expansão do poder da indústria farmacêutica, não só no campo dos transtornos mentais, de uma maneira geral, né? E, de novo, isso vem para o bem, mas também vem para o mal. A gente hoje tem medicamentos que, de fato, ajudam na qualidade de vida das pessoas, inclusive das crianças, mas, por outro lado, a gente ficou extremamente dependente, né, das intervenções farmacológicas, e há muita pressão para que, de fato, a primeira resposta a algum tipo de problema, algum tipo de sofrimento da criança, seja a farmacológica. Então, isso é um dos aspectos da questão. O outro aspecto da questão é que, né, desde do século passado, e cada vez mais, as famílias ficam cada vez mais dependentes de especialistas, né? Eu mesmo sou um exemplo de uma das especialidades, a psiquiatria infantil, que foi se desenvolvendo no decorrer do século XX. E a gente percebe, hoje tem especialista para tudo, né? Essa onda coaching que vem acontecendo agora só mostra isso de uma maneira mais intensa. Então, os pais estão cada vez mais delegando aos especialistas questões que antes eram resolvidas e eram discutidas no ambiente doméstico. Nem sempre isso era tão bom assim, porque, né, muitas vezes envolvia repressão, castigo físico, mas geralmente eram questões que eram resolvidas no âmbito doméstico ou, no máximo, no âmbito escolar. O que vem acontecendo? De fato, os pais hoje cada vez menos passam tempo em casa, dão cada vez menos atenção à sua criança, e isso reforça essa tendência de delegar a um psicólogo, a um psiquiatra, a um médico, a um psicanalista, a algum outro tipo de terapeuta ou alguma outra especialidade, a tarefas que muitas vezes eram originariamente tarefas suas, né, dos próprios pais. Então, nesse sentido, isso acaba reforçando essa tentação de utilizar respostas medicamentosas para tratar de comportamentos que até um tempo atrás não eram tratados de maneira farmacológica.
há mais ou menos 3 anos, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, né, promoveu uma audiência porque começou a verificar que você tinha algumas milhares de crianças até 3 anos de idade que estavam fazendo uso de medicamentos psiquiátricos numa faixa etária onde isso, né, não é indicado. A gente conhece muito pouco a respeito da intervenção medicamentosa nessa faixa etária, talvez com uma outra exceção, como por exemplo a epilepsia. Nesse tipo de situação, como é uma situação mais neurológica, né, do que psiquiátrica, você sim tem indicações específicas, protocolos específicos para usar esse tipo de remédio. Mas, tirando isso, né, não tem muita justificativa para a gente medicar, e principalmente medicar de forma pesada, crianças muito, muito pequenas. Então, nessa questão, a gente está o tempo todo tentando pesar possíveis benefícios e potenciais riscos, principalmente do uso desses medicamentos a longo prazo. A maior parte das pesquisas a respeito da eficácia e também dos efeitos colaterais desses medicamentos são pesquisas de curto prazo. Elas acompanham as crianças por algumas semanas ou, no máximo, por alguns meses. E a gente, então, não sabe tudo sobre o efeito desses remédios a longo prazo. A gente sabe algumas coisas. Vou dar alguns exemplos. Alguns medicamentos, né, que fazem parte da categoria dos antipsicóticos, mas que hoje não são usados só para quadros psicóticos, eles podem levar, tanto em adultos quanto para crianças, a alterações metabólicas importantes. Aumento da taxa de glicose no sangue, aumento da taxa de colesterol, aumento da taxa de triglicerídeos, isso tendo repercussões negativas na saúde da criança, geralmente levando a um ganho de peso importante. Outra possibilidade, os medicamentos usados para déficit de atenção, né, que são estimulantes, são medicamentos próximos ao grupo das anfetaminas, eles podem, no uso a longo prazo, trazer uma desaceleração da curva de crescimento, pelo menos de parte, né, das crianças. Então, a gente precisa discutir com os pais o tempo todo, e os pais têm que refletir isso também, né, se os potenciais benefícios do remédio compensam os potenciais prejuízos e os potenciais efeitos colaterais. Então, isso é muito importante para a gente avaliar antes de pensar na introdução de algum remédio para criança. E uma vez, né, que a gente introduz, eu tenho muitas crianças que eu acompanho e que eu achei que em determinado momento o medicamento, né, poderia fazer parte do tratamento, não ser o tratamento todo, né? É sempre importante que uma criança em uso de medicação também tenha junto um acompanhamento psicológico, fonoaudiológico, né, psicopedagógico, para não apostar exclusivamente na medicação como a única solução. Mas mesmo assim, as crianças que estão com medicação, a gente tem que estar o tempo todo junto com os pais, rediscutindo se de fato ainda se justifica o uso do remédio. O remédio deve ter um momento, né, naqueles casos indicados, um momento certo para entrar, mas também o remédio deve ter um momento certo para sair. E como eu disse, tentando evitar o uso de medicamento psiquiátrico nos primeiros anos de vida.